sou o professor doutor Ricardo Xavier Vidal, sou mestre em patologia, PhD na área da saúde, por duas importantes universidades federais brasileiras, e estou me manifestando para não ficar com peso na consciência de não me manifestar a respeito desse assunto. Vou falar sobre o coronavírus, mas especialmente sobre a questão da proteção individual. A mídia tem apresentado alguns profissionais que se mostram contrários ao uso de máscaras pela população, que é diferente do que qualquer outro país tem feito. Na Coreia do Sul foram distribuídas máscaras, o governo distribuiu máscaras aos coreanos do Sul, a China também, pelo que eu sei, andou distribuindo máscaras. E no Brasil, primeira manifestação que eu vejo de profissionais desestimulando o uso de máscaras pela população. Algumas alegações uma delas que eu acabei de ouvir agora, por parte de uma pneumologista, que falou que não deve usar porque pode ser pior o uso, porque a pessoa pode coçar o nariz, né, vai pegar na máscara e com a mão contaminada. Já por aí já faço uma objeção, porque ela mesma disse que a máscara serve especialmente, segundo ela, para as pessoas que estejam contaminadas não passar para os demais. Ora, se uma pessoa com a mão contaminada, com máscara ou sem máscara, passar no nariz e se contaminar, né, pessoa não contaminada se contaminar, com máscara ou sem máscara, se ela estiver usando máscara, ela se contaminando, ela não vai passar para os demais, mesmo que ela não saiba que está contaminada. Então ela não sabe que está contaminada, mas está usando máscara. Então ela não vai passar isso para os demais. No caso da pessoa que não está contaminada usando máscara, se ela tiver os procedimentos adequados, ela não vai contaminar a máscara. E uma outra objeção de um cientista importante, de uma importante organização aqui do Rio de Janeiro, aqui do estado do Rio de Janeiro. A alegação dele é porque ele é contra o uso da máscara, porque a população não vai saber usar a máscara adequadamente. Será que o brasileiro é menos inteligente do que o coreano do Sul ou de algum outro lugar do mundo, que sendo informado de como deve usar, não vai usar adequadamente? Como é que pode um negócio desse? Quer dizer, aquele mesmo posicionamento, né, da elite brasileira de que o povo é ignaro, é ignorante e não tem como resolver. Então, essas são as duas das grandes objeções para o uso de máscara. Uma pessoa vai se contaminar, está usando a máscara, deu uma coceira, vai coçar o nariz, tem que ensinar que ele tem que higienizar a mão para tocar na máscara, seja com álcool gel de pelo menos 70%, menos de 70% não adianta, álcool gel de pelo menos 70%, mas também o álcool líquido também. O álcool líquido de 70% também resolve. Álcool líquido este que o governo tirou dos supermercados, tirou de livre circulação, porque pode pegar fogo, o álcool gel não pega, o álcool líquido pode pegar fogo. Mas o álcool líquido é um grande mecanismo de você higienizar. Inclusive as máscaras, que não foram usadas nem por quem esteja contaminado e nem por aqueles que estejam cuidando de pessoas contaminadas. Nesses casos, obviamente, tem que ser descartada. Mas o descarte tem que ser como lixo hospitalar, mesmo das pessoas que estejam em clausura domiciliar, clausura entre aspas, né? Mas clausura domiciliar, porque estejam contaminados com vírus. O lixo dessas pessoas tem que ser tratado como lixo hospitalar, tem que ser feita uma coleta na casa dessas pessoas, né? Porque o governo sabe quem está em clausura domiciliar, porque ele já foi atendido, já tem o resultado do exame. Esse lixo tem que ser tratado como lixo hospitalar, ser levado para autoclaves das empresas que o governo utiliza para lixo hospitalar, para dar solução ao lixo hospitalar. Lixo hospitalar é levado para autoclaves, então aquecidos em grandes temperaturas, durante um tempo determinado, e depois é lançado como lixo comum, depois de ter sido esterilizado. No caso das máscaras, que a pessoa use o dia inteiro, não vai ter como esterilizar a máscara, a pessoa não pode comprar uma máscara por dia, o governo devia ter, o governo das organizações aí públicas,
né, governamentais, de pesquisa, inclusive, de ensino e pesquisa, não apenas hospitalares, que deveriam ter orientado o governo adequadamente, para desde dezembro já vir acumulando máscaras suficientes e adequadas para entregar para a população. Já tinha que estar vindo acumulando o álcool gel, acumulando o álcool líquido também, porque o melhor é lavar as mãos, lavar 2 vezes, porque se você lavar uma, sua mão está limpa, razoavelmente limpa, mas ainda vai ter micro-organismo um certo número. O ideal é você lavar 2 vezes como tem que ser lavada. Já tem se ensinado como se lava as mãos aí, esfregando os dedos, as pontas dos dedos, né? Esfregando aqui entre os dedos, né? E depois você esfregando a mão, o dorso, o punho. Então, já tem sido ensinado como lavar. Deve fazer isso 2 vezes, para que a mão fique adequadamente limpa. O rosto também lava 2, lavou 2 vezes a mão, lava 2 vezes o rosto. Lava com sabão, tira o sabão com água, lava novamente com sabão, tira o sabão com água. Assim a sua mão vai estar muitíssimo limpa. Se lavar uma vez vai estar muito limpa, mas se tiver lavar 2 vezes, ela está muitíssimo limpa. Porque se você lavou uma vez, colocar a mão numa placa de pétrole, no meio de cultura, vão ter micro-organismos ali se desenvolvendo. Se você lavar a segunda vez, quando você colocar, vai ter muito menos. Então são cuidados que tem que ocorrer e tem que ser informada a população a esse respeito. Então, as objeções são essas, que o povo não vai saber usar direito a máscara, que vai passar a mão, mas já falei, é melhor, se ele tiver com a mão contaminada, com máscara ou sem máscara, se ele passar, ele pode se contaminar. Se contaminar, é melhor que ele esteja usando a máscara para não contaminar ninguém. Mas com certeza a máscara é um meio eficiente de você impedir a disseminação dessa doença. E a mídia, por conta desses profissionais que são contra o uso de equipamento de proteção, os profissionais são contra o uso de equipamento de proteção, porque dizem que o povo é ignorante e não vai usar direito, se for ensinado. Essa mídia está ridicularizando aqueles que estão usando máscara. Em vez de informar, adequadamente como ele deve usar, em vez de orientar, de ensinar, ela está ridicularizando, como eu vi agora. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu nem ia fazer não, porque eu não quero me aborrecer. Mas eu vi ele ridicularizando a menina que estava usando a máscara o dia inteiro. É melhor ele usar o dia inteiro do que não usar nenhuma. Duvido que o profissional de hospital, e esses senhores aí que estão dizendo que tem que usar de 2 em 2 horas, duvido que ele troca a máscara de 2 em 2 horas. Eu duvido. Nem o pessoal do hospital usa, a não ser que tenha atendido um enfermo sabidamente com coronavírus 19. Então, eles estão exigindo à população que eles mesmos não fazem. Agora, a máscara indicada, de fato, se você usa uma máscara como essa aqui, ó, essa máscara reta, se você colocar no rosto, e deve se colocar sempre do mesmo lado, se a pessoa higienizou a mão, tirou a máscara por algum motivo, vai botar novamente, tem que botar do mesmo lado. Por isso é bom você fazer um xizinho do lado de dentro. Faz um xizinho a lápis do lado de dentro, que se você for higienizar a máscara com spray, que na minha opinião pode ser feito, você joga bastante spray, bastante dos dois lados, e toda ela. Depois usa novamente, se você não estiver contaminado. Agora, se você sabidamente está contaminado, você vai ter que descartar. Mas se você não está contaminado, de fato, como o governo não se preparou, as organizações públicas não se prepararam, não tem como fornecer máscara para todo mundo. Se todo mundo for comprar, vai ser uma calamidade. Por quê? Outra calamidade, né? Porque não tem máscara para todo mundo, porque o governo está vindo resolvendo isso, acumulando máscara, acumulando álcool gel, álcool líquido. Já de dezembro, quando isso começou lá na China, se sabia que ia vir para o Brasil. Quando começaram a ter outros casos no mundo, já sabia que isso ia vir para o Brasil. Agora, o não uso de máscara, na minha opinião, pode fazer com que no Brasil tenha problemas muito mais graves do que foi na Itália, porque provavelmente na Itália também não se usou. Agora o número de casos é razoavelmente pequeno, porque estão fazendo de tudo para impedir que a população circule. Mas quando a população tiver que começar a circular, porque as pessoas têm que ganhar dinheiro, têm que sobreviver, como é que vai ser? Enquanto não tiver uma vacina, como é que vai ser? Enquanto não tiver uma vacina, tem que usar máscara. Agora, essa aqui, na minha opinião, não é mais indicada. Essa aqui é uma máscara cirúrgica. O médico vai usar dentro do centro cirúrgico, onde tem um ar-condicionado. Geralmente as pessoas lá dentro não vão suar muito. O médico provavelmente vai suar, porque ele trabalhando na cirurgia, provavelmente vai suar, por mais que esteja lá, frio lá. Então, de fato, essa máscara, quando você bota no rosto, ela gruda no rosto. Ela gruda no rosto.
Então o que acontece? Então, você coloca sem tocar outras partes do corpo, né? Aqui, procurando não tocar em outras partes do corpo. Colocou, depois retira. Obviamente você não pode botar a máscara depois que você colocou o álcool. E aí tem que ser álcool líquido. Você vai pendurar no lugar adequado. Pode botar dentro de um saco plástico previamente higienizado. Essa é a minha opinião, estou dando minha opinião. Higienizou o saco plástico, deixa um pouquinho, bota a máscara dentro. Pode pendurar pode fazer um furinho e pendurar num cabide e pendurar em algum lugar onde de preferência bata sol. Pode botar a máscara também pendurada num cabide onde bata sol, para que todo o odor, todo esse vapor aqui do álcool saia. E você pode usar a máscara novamente, se você não conseguir outra, porque é melhor você usar do que não usar, pelos motivos que eu já falei. Se você estiver contaminado, não vai passar para ninguém. Se você não estiver contaminado, é uma maneira de você se resguardar, sim. Desde que você tome certos cuidados. De você, obviamente, não coçar o nariz. Eu estava usando a máscara no outro dia aí e me deu coceira no nariz. E eu me controlei, não cocei. A máscara ficou lá, usei uma PFF2. Essa aqui não é mais adequada, porque ela encosta no seu rosto. Você vai suar, ela encosta no seu rosto. Você vai suar, ela vai ficar molhada. Mas é melhor a máscara molhada se alguém espirrar em cima de você do que você não ter máscara nenhuma. A pessoa espirrou, você está com a máscara molhada, você sai de perto imediatamente, tira a máscara, descarta a máscara e vai em algum lugar, lava a mão 2 vezes, lava o rosto 2 vezes e coloca uma nova máscara. Agora, se você não tiver com a máscara, mesmo que ela tivesse molhada de suor, se não tiver com a máscara, as gotículas vão invadir o seu rosto, vão entrar pelo seu nariz, vão entrar pelo o olho. Acho também que tinha que usar o óculos de proteção. Acho também que tinha que usar, porque, pelo que eu sei, não se sabe se essa transmissão pode ser pelas gotículas tocando no globo ocular. Então são vários fatores que não estão ainda solucionados. É um vírus novo, extremamente agressivo. Se não é agressivo de óbito para muitas pessoas, é extremamente agressivo no seu contágio. O contágio é cerca de 2,7, enquanto o contágio lá da influenza é de 1. Então, cerca de 200% a mais do contágio do que a influenza. Eu, particularmente, não sei nem se ele pode ser transmitido pela respiração, porque eu acho que não tem também estudos adequados sobre esse assunto. O vírus é novo. Então, quem sabe pode ser transmitido pela respiração também, por uma respiração ofegante de quem esteja, né, com contaminado e que ainda não tenha feito o exame, vai contaminar quem estiver ali perto. Se é que pode ser pela respiração, não sei. Pelas gotículas do espirro, de uma tosse, do falar próximo, se sabe que sim. Então você tem que manter a distância de 2 metros dessa pessoa. Porque o espirro ultrapassa 1,5 metro. Um espirro forte ultrapassa 1,5 metro. Dependendo do tamanho da pessoa, também é até maior. Então, o espirro ultrapassa 1,5 metro. Você tem que estar a 2 metros de distância de uma pessoa. Você vai conseguir estar a 2 metros de distância de uma pessoa diariamente, saindo aí pela rua? Vai conseguir? Dentro do ônibus, dentro do metrô? Eles dizem, não usa metrô, evita usar transportes de massa, né? Metrô, ônibus e outros transportes, vans. Agora, pode. Essas pessoas que são contra o uso da máscara provavelmente tem carro próprio, tem carro particular, tem carro próprio, vai andar só no carro dele. Agora, o povo não tem condição. Então ele diz, olha, não entra nesse transporte, não, evita. E se você não puder, você vai fazer o quê? Vai entrar lá sem máscara? Vai entrar lá sem máscara? A máscara é uma proteção que você tem, por pior que seja. Por pior que seja, melhor é ficar com aquele macacão impermeável, com tudo fechado, aí pronto, ninguém pegava nada. Agora pode? O povo não pode. O governo tinha que ter tomado as providências adequadas para ter estoque de tudo isso que é necessário, inclusive da máscara. E a melhor máscara, já mencionada, inclusive por uma importante sociedade científica e profissional, eu não vou mencionar nomes aqui, sabe? Porque eu não mencionei desses que estão falando coisa que me parece errada, que é essa questão de não uso da máscara, e inclusive ridicularizando, a mídia ridicularizando quem está usando a máscara. De tal maneira que quando você sai na máscara na rua, eu tenho saído de máscara na rua, eu só saio de máscara. Assim, tenho saído agora de máscara.
Entendeu? Eu cheguei a usar essa aqui uma vez, mas eu não consegui, porque eu sou alérgico, esse tecido aqui me incomodou, eu não consegui usá-lo o tempo inteiro. Mas essa aqui eu já consigo usar, uma máscara feita para você usar 12 horas, 10, 8 horas, o tempo que for necessário. Uma PFF2, pode ser PFF1 também, mas a indicada para essa sociedade, poxa, de parabéns, hein? Sociedade ilibada, fez um texto excelente mencionando o uso da máscara PFF2 N95, né, ou máscara também cirúrgica, mas no caso do contato direto em UTI, usar a máscara PFF2 e a N95 para os profissionais que estiverem no trabalho direto com a pessoa que tá infectada. Então essa é a máscara que eu estou usando. Você veja que você não precisa tocar dentro dela. Você não precisa tocar dentro dela. Você coloca ela no rosto, direto no lugar onde você deve colocá-la. Então você coloca. Torna a dizer, pode ser PF1 ou PFF2. Cometi um equívoco aqui. Aqui. Você não precisa colocar a mão dentro dela. Você coloca no lugar onde deve ficar e você vai passar os fios para trás. Obviamente que eu poderia ter tirado o óculos, que me facilitaria, mas mesmo com óculos chegou lá. Então tá aí. Tá aqui a máscara. Na minha opinião, de fato, é a mais indicada. Agora, se der uma coceira, você higieniza a mão. Com uma máscara dessa, você vai lembrar que você não pode botar a mão lá dentro, nem pode ficar metendo a mão na máscara também, não. Agora, se meter paciência, melhor a máscara do que você sem máscara. Entendeu? Porque se você meter a mão na máscara, se não tivesse a máscara, você meter a mão no rosto. Então, melhor é o equipamento de proteção do que nenhum dele. Não é possível que alguém seja contra um equipamento de proteção. E vocês vejam que eu falo tranquilamente, respiro tranquilamente. Sugiro esta do que essa aqui que tem a válvula. Sugiro esta do que essa aqui que tem a válvula, porque quando você expira, coloca o ar para fora, a válvula sai. Tudo bem, facilita a respiração. Para o idoso, talvez seja melhor, por uma questão de facilitar a respiração. Agora, quando você inspira, sempre entra um arzinho ali, ainda que residual, para dentro da máscara. Então, como é vírus, é complicado. Se fosse pó, essa máscara é especialmente utilizada para pó, para fumo, para névoa, né? E aí é mais fácil do trabalhador usar. Por que é mais fácil? Digo mais fácil entre aspas, né? Por quê? Porque quando ele tira a máscara, o ambiente está tão ruim de respirar que ele quer usar a máscara. Agora, quando é o problema do vírus, não. Por quê? Porque quando você tira a máscara, o ambiente está ótimo, você respira muito bem, está tudo tranquilinho, né? Tá, então é mais difícil você usar, você tem que ter fé para usar essa máscara. Você tem que ter fé para usar essa máscara, porque se você tira ela, está muito mais gostoso. Né? No caso do trabalhador que usa essa máscara, lá por causa do pó, por causa do fumo, por causa da poeira, então, da névoa, então, para ele é difícil, ele tira e ele quer botar a máscara. Para a gente não, vai tirar tá melhor, porque tá todo mundo... Né? O ar está melhor, não sei o que, mas você tem que ter fé que você está usando a máscara para o seu bem e para o bem da sua família. Eu estou usando a máscara para o bem primeiro da meu também, obviamente, mas primeiro da minha família que tem idosos, mas também meu, obviamente, né? Porque se eu me contaminar, eu vou contaminar os demais da minha família. E se eu usar máscara, obviamente que eu não estou usando dentro de casa, mas se tivesse alguém doentado, eu usaria. O próprio que está em clausura domiciliar lá por causa que está infectado, na minha opinião, devia usar a máscara. Porque ele está respirando naquele lugar, está espirrando naquele lugar, depois vão conseguir higienizar adequadamente aquele lugar que ele está lá dentro, ele devia usar a máscara. Porque depois aquele lugar vai ser utilizado pelos demais. Ele vai espirrar ali dentro, ele vai tossir ali dentro, vai manusear as coisas lá dentro. Então essas algumas questões que eu gostaria de colocar, provavelmente eu não abordei tudo, porque não tem como eu falar de tudo, né? Mas é a minha indignação, que é o único lugar do mundo que eu saiba que está estimulando o não uso de máscara, ainda está ridicularizando, a mídia está ridicularizando aqueles que usam a máscara. E as pessoas, eu saio na rua, as pessoas ficam com medo de mim. Quer dizer, eu devia ficar com medo do outro que está sem máscara, né? Eu fico com medo de mim, que estou com máscara. Eu com máscara vai ser muitíssimo mais difícil passar qualquer doença para ele aí.
porque é doença respiratória ou esse problema do coronavírus. Mas ele fica com receio de mim e não do outro que está do lado dele ali sem máscara nenhuma. Ele está pertinho ali, meio metro, ali na parada de ônibus. Você passa pelas pessoas, as pessoas se assustam. Por quê? Porque a mídia está fazendo que assuste, que o cidadão tenha receio da pessoa que está fazendo a coisa certa. Eu vi idosos na parada de ônibus aí, vários idosos aí, sem qualquer proteção individual. É uma agressão, uma crueldade, na minha opinião particular, uma crueldade que está fazendo com os brasileiros. Porque nos outros países, eles mostraram que devia usar máscara, deram máscara para o povo, mostraram como devia usar, acreditam no povo deles que vai fazer a coisa certa. Aqui no Brasil é isso aí que se vê. Teria outras coisas que eu poderia falar, mas eu acho que vou usar um outro vídeo aí para falar. Essa foi a primeira vez que eu faço um vídeo, boto aí no WhatsApp, porque é um negócio, está muito grave, está muito sério. Eu vou ouvir novamente esse vídeo aí, vou ver o que faltou, entendeu? E vou depois falar um pouco mais sobre esse assunto. Já são 20 minutos, acho que mais do que isso, não sei nem se eu consigo colocar aí no WhatsApp. Mas eu também sou pastor evangélico, apesar de, além de doutor, mestre em patologia, bacharel licenciado em ciências biológicas, tem aperfeiçoamento científico, desenvolvimento, aperfeiçoamento em ciência, aperfeiçoamento científico, e 2 anos, mais 3 anos de mestrado em patologia, 4 anos de doutorado PhD na área da saúde. Estou falando da minha experiência, eu também perito judicial, trabalho com questões dos EPIs. Então, mas também sou pastor evangélico, que também me preocupa com a questão das igrejas. Entrei em contato com um pastor, mas ele falou para eu fazer um vídeo, me orientou bem para que eu fizesse o vídeo, mas preferiu que eu não falasse na igreja. E também estou entrando em contato com outros aí a esse respeito, né? E sobre isso eu tenho que dizer à população, né, evangélica, cristã em geral, né, aqueles que creem em Deus, né, que, especialmente cristão, vou citar um texto bíblico, que a tempestade vem sobre a casa que está sobre a rocha e sobre a areia. Nós temos que ter cuidado, né? No mundo nós passamos aflições, temos que ter bom ânimo, temos que ser prudentes, temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, nós temos que ter todo cuidado, entendeu? Porque a coisa é séria. A Bíblia não diz para não tirar a sentinela, ele diz, olha, nada adianta a sentinela. Nada adianta a sentinela se não confiar em mim. Entendeu? Então, de nada adianta usar máscara se não confiar em Deus, que vai acabar outro jeito de ter problema. Agora, vai acabar se contaminando de outra maneira. Mas como ele não manda tirar a sentinela lá do local onde a sentinela tem que estar, também não deve tirar a máscara do lugar que ela tem que estar, não, que é na nossa face, nesses momentos de tribulação que está vindo sobre a terra e que é bíblico, está lá no Apocalipse. Doenças lançadas sobre a terra, e eu acredito nisso. Eu sou cristão. Creio em Deus como creio no Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Creio no Deus vivo, único e verdadeiro. Né? Então, creio em Jesus Cristo como Deus Emmanuel, Deus conosco. Mas com tudo isso nós temos que ter nossos cuidados. Certa ocasião, um rei, por causa das atitudes dele, perdeu 15 anos de vida. Deus mandou um profeta para ele e falou, olha, se prepara porque você vai partir. E ele clamou ao Senhor, se humilhou, mudou de atitude e teve mais 15 anos. Na minha opinião, ele ia ter aqueles 15 anos de qualquer maneira, mas os atos dele fizeram como ele tivesse menos 15. Então cuidado com os seus atos, não venha fazer com que você tenha menos anos. E cuidado com os seus atos aí, profissional da área da saúde, desestimulando o uso de máscara, induzindo a mídia a ridicularizar aqueles que estão usando máscara, que é o certo. Tem que orientar a população, não desestimulá-la a usar o que é certo. Cuidado você também para não estar aí arrumando problemas para você perante Deus, porque eu creio nisso. Eu creio que a pessoa, pelos atos que faz aqui nessa terra, acaba tendo problemas aqui e na eternidade, né? Se não se arrepender. Então, fica aí essa minha palavra aí de preocupação, mas também tenho fé de que vamos conseguir vencer isso aí. Não há dúvida, nós vamos vencer essa dificuldade, mas continuo a dizer que é adequado o uso da máscara sim, desde que se eduque a população como usá-la, como aconteceu em outros países que praticamente solucionaram o problema, mas estão reduzindo o problema dentro dos países. Tá? Como na Coreia do Sul, por exemplo, que distribui máscaras para a população e ensina a usar. Entendeu? Então, mas vamos ter fé, vai dar tudo certo. Então,
use a máscara, é o meu conselho. Tá bom? Deixe quem quiser falar o que quiser, deixa a mídia ridicularizar, mas use a máscara que você pode usar. Se não for essa máscara cirúrgica, tem umas máscaras côncavas também, a 3M do Brasil, a 3M, uma grande marca de máscaras e de equipamentos de proteção, ela tem uma máscara assim côncava. Você coloca também, não toca no rosto. É parecida com isso aqui, não é igual não, ela é mais côncava. Isso aqui tem uma bordinha, a outra não tem. Então, essa máscara aqui que não toca no restante do rosto, só uma parte do corpo toca na máscara, então só umedece, em regra, umedece mais essa área aqui. É mais difícil umedecer outras partes da máscara. Entendeu? Então, essa é uma máscara adequada para o uso também. Então, vou fechar por aqui, que já tem 25 minutos. Então, fico muito agradecido pela atenção de todos aí. Né? E vamos estar orando pelo Brasil, orando pelo planeta Terra, não só pelo Brasil, não, orando pelo planeta Terra, tá bom? Deus os guarde, os abençoe, em nome de Jesus, amém.